Esse é o vídeo número 57 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 273 de um total de 500 páginas. Aproveite e inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Terceiro, das orações jaculatórias. A maneira mais fácil de fazer oração vocal consiste na recitação das chamadas jaculatórias. Esses piedosos desabafos do coração não estão ligados a nenhum lugar e a nenhuma ocasião. Podem ser praticados sempre por toda parte, no trabalho, à mesa, no recreio, podem consistir em atos de benevolência, de desejo, de resignação, de oferecimento, de amor, de abnegação própria, de agradecimento, de súplica, de humildade, de confiança e semelhantes. Os santos ligavam grande importância a essas orações jaculatórias, pelas quais nos podemos conservar mais facilmente na presença de Deus do que por longas orações. São João Crisóstomo, na homilia 4 sobre Ana, diz que quem as recita muitas vezes fecha a porta ao demônio e impede de o atormentar com maus pensamentos. O que mais agrada a Deus são os atos de amor, de conformidade, de oferecimento próprio e a invocação dos santíssimos nomes de Jesus e Maria. Número 1. Quem ama pensa sempre no objeto amado. Uma alma, portanto, que ama a Deus pensa sempre nele e procura provar o seu amor em todo o tempo por meio de fervorosos suspiros e jaculatórias. Esforça-te, pois, em repetir sem cessar a teu divino Salvador, de dia como de noite, em companhia ou só. Ó meu Deus, só a vós desejo e nada mais. Dou-me todo a vós. Quero tudo o que quereis. Disponde de mim como vos aprouver. Estas únicas palavras já bastam. Meu Deus, eu vos amo. Ou então, meu Deus e meu tudo. Sem palavras também poderás fazer um ato de amor. Elevar teu espírito a Deus ou teus olhos para o céu. Lançar o olhar amoroso para o Santíssimo Sacramento ou para o crucifixo. Esses atos em silêncio são muito recomendáveis, principalmente porque nada custam, podem ser exercitados muitas vezes, às vezes até com maior fervor do que as outras jaculatórias. De resto, os melhores atos de amor são aqueles que nascem de alguma inspiração do Espírito Santo ou do fundo de nosso coração. Número 2. A perfeição do amor de Deus está na união da nossa vontade com a vontade de Deus. Por isso, nunca devemos querer outra coisa além daquilo que Deus quer, porque assim Ele nos contemplará cheio de amor e nos unirá intimamente consigo. Se nós cumprirmos com a sua vontade, certamente chegaremos àquele estado que o Senhor nos chamou, a santidade. Procuremos, pois, nos familiarizar com algumas sentenças da Sagrada Escritura que nos excitem a uma união cada vez mais íntima com a vontade de Deus. Digamos, por exemplo, muitas vezes com o apóstolo: Senhor, que quereis que eu faça? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Se nos sucederem graves contrariedades, morte de parentes, perda de bens e outros infortúnios, digamos então com o divino Salvador: Meu Deus, meu Pai, assim seja, porque vós o quereis. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 26. Recitemos principalmente aquela oração que nosso Senhor nos ensinou: Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso Senhor recomendou a Santa Catarina de Gênova que atendesse de um modo especial a essas palavras todas as vezes que rezasse o Pai Nosso, para pedir-lhe a graça de cumprir perfeitamente com sua santa vontade, como fazem os santos no céu. Façamos o mesmo e certamente nos tornaremos santos. Número 3. Também aquelas jaculatórias, pelas quais nos entregamos por inteiro a Nosso Senhor, pertencem às melhores. Cada uma delas é como uma seta que atinge o coração de Deus. Quão bela não é a expressão de São Bernardo a esse respeito. Aprendamos a disparar os nossos corações a Deus. Se uma alma se entrega sem restrição a Deus, dispara, por assim dizer, seu coração como uma seta ao coração de Deus, que se considera como que um prisioneiro, uma presa daquela alma. As almas que amam a Deus verdadeiramente se consagram por completo a Ele e renovam continuamente sua entrega com estas ou semelhantes ardentes jaculatórias. Ó Senhor, sacrifico-me por inteiro a vós, e como não posso me entregar tão perfeitamente a vós como devo, apoderai-vos de mim. Quero pertencer-vos inteiramente. A vós compete fazer que eu seja todo vosso.
Número 4. Entre todas as jaculatórias, a invocação dos doces nomes de Jesus, Maria e José deve ocupar o primeiro lugar, porque ela contém em si tudo que devemos amar, desejar e possuir. Primeiramente, o nome de Jesus nos enche de consolação, pois, se invocarmos a Jesus, acharemos alívio em todas as nossas tribulações. Esse nome divino é chamado pelo Espírito Santo de óleo derramado, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. E com toda razão, porque, como o óleo serve para a luz, para a comida e para remédio, assim também, segundo a explicação de São Bernardo, o nome de Jesus, primeiramente, luz. Sendo ele pregado, brilha, pois nesse nome nos tornamos felizes filhos da verdadeira luz, isto é, da Santa Igreja. O nome de Jesus é também um alimento que sustenta nossas almas. Sendo meditado no coração, fortalece os crentes e fala-os gozar de paz e consolação no meio da miséria e das perseguições deste mundo. Ele é, finalmente, um remédio para aquele que o invoca. Sendo invocado, alivia e cura. Levantando-se a luz desse nome, diz o mesmo santo, desaparecem as nuvens e resplandece novamente o céu azul. Se uma alma se encontra na tristeza e perturbação, basta invocar o nome de Jesus, e imediatamente amana a tempestade e volta à tranquilidade. Se um infeliz tiver a desgraça de cair em pecado e faltar-lhe a confiança no perdão, invoque esse nome de vida e logo renascerá em seu coração a esperança do perdão. O nome de Jesus nos protege, além disso, contra todas as ciladas e ataques de nossos inimigos. O Messias é chamado forte pelo profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, e o sábio diz: o nome do Senhor é uma torre fortíssima. Livro do Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Disso devemos aprender que quem se põe debaixo da proteção desse poderoso nome não tem a temer os ataques do inferno. Segundo São Pedro, não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual nos possamos salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Fora do nome de Jesus, Jesus Cristo não nos salvou uma vez somente, mas Ele continua a nos salvar por seus merecimentos, livrando-nos, todas as vezes que o invocarmos, do perigo de pecar. Segundo a sua promessa, tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, eu farei. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 11. Por isso, São Paulo nos aconselha que não façamos pouco caso desse grande meio de salvação e nos dá a certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 18. Repito, pois, com São Lourenço Justiniano, sermão na circuncisão do Senhor nas tentações do demônio ou dos homens que te incitam ao pecado, invoca Jesus e sairás vencedor. E se a tentação perseverar, não cesses também de invocar a Jesus, certamente não sucumbirás. O nome de Jesus inflama em santo amor todos aqueles que com devoção o pronunciam. Jesus, o Salvador, é um nome que exprime amor, pois esse nome nos lembra tudo que Jesus Cristo fez e padeceu para nos salvar, segundo nota São Bernardino de Sena. Sabia isso perfeitamente um devoto escritor que, cheio de amor, exclamava: ó meu Jesus, quanto não vos custou tornar-vos meu Jesus, isto é, meu Salvador. Ninguém poderá dizer, com devoção Senhor Jesus, a não ser no Espírito Santo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Conforme isso, o Espírito Santo se comunica a todos que com devoção pronunciam o nome de Jesus. Os santos tinham sempre na boca esse nome de salvação e de amor. Que felicidade para nós se pudermos pronunciar o nome de Jesus na morte. Se, porém, desejamos que na morte paire em nossos lábios o doce nome de Jesus, devemos nos acostumar a pronunciá-lo muitas vezes durante a vida e sempre com amor e confiança. Unamos sempre ao nome de Jesus o belo nome de Maria. Esse nome também vem do céu e é tão poderoso que o inferno treme diante dele. É ao mesmo tempo um nome dulcíssimo, porque designa aquela soberana rainha que é a mãe de Deus e nossa mãe, mãe de misericórdia e mãe do belo amor. Como respirar é um sinal de vida, diz São Germano, assim também a repetida invocação do nome de Maria é um sinal de que a graça está conosco, ou, ao menos, renascerá brevemente em nós, pois esse poderoso nome possui a força de alcançar, para todos aqueles que o invocam, o auxílio de Deus e a vida da graça. Principalmente nos ajuda ele a vencer as tentações contra a santa pureza. Feliz daquele que ama o vosso doce nome, ó Maria,
de São Boaventura, saltério da bem-aventurada Virgem Maria. Esse nome é sumamente glorioso e portentoso. Todos que procuram pronunciá-lo na hora da morte nada terão a temer dos ataques do inferno. Finalmente, não nos devemos esquecer de unir aos santos nomes de Jesus e Maria o nome de José, pois nós devemos honrar quando está nas nossas forças aquele a quem o Rei do céu e da terra concedeu a sublime dignidade de Pai nutrício de seu divino Filho e de protetor da virgindade de Maria. Segundo, da oração mental. Primeiro, necessidade da oração mental para alcançarmos a salvação. Número 1. O Divino Salvador não precisava buscar um lugar solitário para se entregar à oração, como nota São Ambrósio, pois, como sua bendita alma gozava sempre da união de seu Pai Celestial, pensava nele em todos os lugares, em todas as circunstâncias, se suplicava continuamente por nós. Apesar disso, como narra São Mateus, Evangelho de São Mateus capítulo 14, versículo 23, despedia ele o povo e subia ao monte para rezar na solidão. Fazia isso para nos persuadir da necessidade da oração mental ou meditação. Quem quiser operar seriamente a sua salvação, não deve deixar de forma alguma oração mental. Número 1. A alma que não faz oração mental está primariamente privada de luz. Quem conserva os olhos fechados, diz Santo Agostinho, não poderá ver o caminho que conduz à pátria. As verdades eternas são coisas completamente espirituais. Não podem ser vistas com os olhos do corpo, mas unicamente com os olhos do espírito. Isto é, podem ser apreendidas só pela reflexão e meditação. Aqueles, pois, que não praticam oração mental, não veem essas verdades e, consequentemente, não conhecem a importância de sua salvação eterna e os meios a empregar para assegurá-la. A perdição de muitas almas provém unicamente da falta de reflexão das verdades eternas como do caminho que conduz ao céu. Toda a terra está cheia de desolação porque não há ninguém que considere em seu coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 11. Ao contrário, nos assegura o Senhor que quem tem as verdades da fé diante dos olhos, principalmente as da morte, do juízo da feliz ou desgraçada eternidade que nos espera, nunca cometerá um pecado. Recorda-te de teus novíssimos, e jamais pecarás. Livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Por isso, o Divino Salvador nos admoesta que tenhamos sempre nas mãos nossas lâmpadas acesas. Estejam cingidos os vossos rins e lâmpadas acesas nas vossas mãos. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 35. Essas lâmpadas, diz São Boaventura, são as meditações piedosas, pois, na oração mental, o Senhor fala conosco e nos ilumina. Vossa palavra é uma luz para meus pés. Salmo 118, versículo 105. São Bernardo compara a meditação com um espelho, e com toda a razão. Quando se tem uma mancha no rosto e se coloca diante de um espelho, vê-se a mancha e tira-se. Quando, porém, não se olha para o espelho, fica a mancha no rosto, porque, como não se vê, não se pensa em removê-la. O mesmo se dá com a oração mental. Quando se tem um defeito ou se encontra em uma ocasião perigosa e se vai à meditação, como a um espelho, descobre-se imediatamente a falta que se tem, como a ocasião em que se acha. E, vendo-as, removem-se. Santa Teresa escreveu ao bispo de Osma: ainda que nos pareça que não temos imperfeição alguma, contudo, descobrimos um grande número delas quando Deus nos abre os olhos da alma, como costuma fazê-lo na meditação. Carta 8. Quem não medita, diz São Bernardo, dificilmente descobrirá suas faltas, por conseguinte, não terá aversão a elas. Um tal não conhece igualmente os perigos a que está exposto a respeito de sua salvação, e por isso não pensa também em precaver-se contra os mesmos. Mas aquele que se dá à meditação conhecerá logo suas faltas e os perigos a que está exposto. Por esse conhecimento, será levado à aplicação dos meios necessários. Pela meditação se excitava Davi ao exercício da virtude e à emenda da vida. Pensei nos dias antigos e tive na mente os anos eternos e meditei de noite no meu coração e me exercitava e purificava o meu espírito. Salmo 76, versículo 7. Nos cânticos, assim se exprime o divino esposo. As flores apareceram na nossa terra. O tempo da poda já chegou. Ouviu-se na nossa terra a voz da rola. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 12. Quando a alma,
qual pomba solitária, se afasta do tumulto do mundo para falar com Deus na oração. Então aparecem as flores, isto é, os bons desejos, e é o tempo da poda, quer dizer, tempo de se purificar das faltas descobertas na oração. Pondera que o tempo de podar já chegou, diz São Bernardo de Consideratione, livro 1, capítulo 7. Quando bater a hora da meditação, pois ela ordena as nossas inclinações, dá a justa direção às nossas ações e nos corrige de nossas faltas. Número 2. Sem oração mental, não temos, em segundo lugar, a força necessária para resistir aos ataques de nossos inimigos e para praticar as virtudes cristãs. A meditação produz em nossas almas o mesmo efeito que o fogo sobre o ferro. Estando o ferro frio, é duro e não se deixa trabalhar. Sendo posto ao fogo, torna-se maleável e se sujeita à vontade do ferreiro. Por isso ele é encandecido antes de ser trabalhado. Só o ferro encandecido é que o ferreiro prossegue a manejar com repetidas pancadas, diz o venerável Bartolomeu dos Mártires. Para guardar os mandamentos e conselhos de Deus, deve-se ter um coração maleável, isto é, dócil, que facilmente receba as impressões das inspirações divinas e imediatamente se dirija conforme elas. Salomão pedia ao Senhor tal coração, dizendo: Senhor, dai ao vosso servo um coração dócil. Terceiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Em consequência do pecado, nosso coração atualmente é duro e indócil por natureza, inteiramente inclinado aos gozos sensuais. Resiste à lei do Espírito, por cuja causa lamentava o apóstolo. Vejo outra lei em meus membros, que existe a lei de meu espírito. Romanos, capítulo 7, versículo 23. Contudo, sob a influência da graça que recebemos na meditação, tornamo-nos maleáveis e dóceis, na consideração da bondade, do grande amor que Deus nos demonstrou e dos imensos benefícios com que nos cumulou. Sentimos-nos inflamados, comovidos, por isso, também mais prontos para obedecer à voz do Senhor. Pelo contrário, o coração, sem oração mental, permanece duro, rebelde e desobediente, e perde-se miseravelmente. O coração duro será oprimido de males no fim da vida, e o que ama o perigo perecerá nele. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 27. Por esse motivo, exortava São Bernardo ao Papa Eugênio II a que nunca deixasse a oração mental por causa dos trabalhos externos. Eu temo, meu Eugênio, que deixes a oração e a meditação por causa dos muitos trabalhos que, assim, teu coração se endureça, porque então não terá mais horror de si mesmo e se tornará insensível. De Consideratione, livro 1, capítulo 2. Muitos consideram como perdido e inútil o tempo considerável que as almas devotas empregam na oração mental, visto que, segundo eles, esse tempo poderia ser muito melhor empregado na prática de boas obras. Não pensam, porém, que a alma adquire na meditação a força para vencer seus inimigos e para praticar a virtude, conforme a sentença de São Bernardo. Desse ócio provém a força. Justamente por isso, proíbe o Senhor despertar a sua esposa do sono. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que não desperteis nem façais levantar-se minha amada até que ela o queira. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 5. Pois o sono ou descanso que a alma goza na meditação é de suma necessidade para a vida espiritual. Quem não pode dormir também não tem força para trabalhar, nem para andar, e desfalece necessariamente no caminho. Do mesmo modo, uma alma que deixa de descansar, isto é, de renovar suas forças na oração mental, torna-se incapaz de praticar o bem e de resistir às tentações. Ela cai de uma falta em outra.